Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Direto para o Rio de Janeiro, Roberta Barroso, pelo que estou vendo, não tem no a praia chuvoso hoje. Rio de Janeiro, para trazer informações do Flamengo. Roberta, bom dia. Aquela praia, hein? Tudo bem, Abel? Praia tá aqui, Eugênio. Só que na sexta-feira, lembra? O tempo fechou logo depois que eu saí do link do 360. Abriu um sol e hoje a semana começa com essa chuva fraca no Rio de Janeiro. Já choveu mais forte agora há pouco, mas agora tá apenas chuviscando essa semana de estreia do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Flamengo encara o Internacional, mas começa essa semana com duas preocupações. Gerson e Arrascaeta, os dois foram cortados das seleções. O Gerson com uma contratura muscular, fez exames, não apresentou lesão depois do jogo da seleção brasileira, primeira partida, mas acabou sendo cortado e vai ser avaliado hoje pelo departamento médico do Flamengo. O Arrascaeta sentiu dores na coxa direita. Ele atuou por 41 minutos contra a Argentina, foi substituído pelo De La Cruz, mas acabou sentindo a coxa. É mais um jogador que será avaliado. A seleção não divulgou resultados de exames, então a gente vai saber pelo departamento médico do Flamengo, só que o treino é apenas hoje na parte da tarde. Eu falei aí que o De La Cruz substituiu a Arrascaeta, mas ele também foi cortado. No jogo não apresentou nenhum problema, aparentemente, só que segundo a imprensa uruguaia já estava previsto que ele não faria parte da lista para esse segundo jogo por conta da altitude na Bolívia. Bom, Bruno Henrique e Danilo. Nesse final de semana, Flamengo de folga, mas eles foram até o Ninho do Urubu porque se recuperam de lesões na coxa e fica a expectativa se eles vão ficar à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O Flamengo, que não conquista o Brasileirão desde 2020, tem aí o foco nessa competição. E só pra gente fechar, na semana passada, o volante Jorginho veio ao Rio de Janeiro, estava sol quando ele veio por aqui com a esposa, e aí as redes sociais dos dois foram invadidas por rubro-negros, pedindo para que ele acertasse com o Flamengo. Bom, segundo o GE, a situação é a seguinte: o Flamengo é prioridade, mas o staff vai esperar também o jogo das quartas de final da Liga dos Campeões para depois avaliar propostas da Itália, França e mundo árabe, e também o staff vai apresentar aí um plano de carreira para os times interessados, um plano ali financeiro. Então fica a expectativa em relação a esse jogador e a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Abel, volto com você. Obrigado, Roberta Barroso, ao vivo da chuva carioca, trazendo informações do Flamengo. E essa data FIFA, professor Celso Unzelt. Óbvio que todos os jogadores querem defender suas seleções. É bom também para os clubes ter seus jogadores valorizados, mas de vez em quando não ajuda muito. Por exemplo, o Gerson já volta lesionado. E principalmente o Flamengo, né, Abel? Se você for fazer um retrospecto do que o Flamengo já dançou com um jogador machucado, desde o tempo que o Guerreiro jogava no Flamengo, estava a serviço da seleção peruana. A lesão do Pedro foi no treino da seleção, não foi? Foi também, né? o Pedro. Então o Flamengo, claro, agora a exposição é maior. O Flamengo é o que mais cede jogadores, não só do Brasil, no caso do Uruguai. Mas é um problema, né? É um problema que tem que ser encarado. Para isso, o Flamengo também vem montando elencos mais robustos, porque sabe desse risco, sabe desse problema. E vem maratona por aí, né? É brasileiro, Libertadores. Quando começar agora brasileiro e Libertadores. E aí tem Copa do Brasil, e aí começa, a partir dessa volta, tem esse período agora de descanso, essa semana, data FIFA e tal. É pedreiro que vem pela frente. Mas o Arrascaeta é um jogador que vem apresentando lesões recorrentes há uns 3 anos, pelo menos. Eu lembro de 2022, ele jogou a final da Libertadores, lá contra o Atlético Paranaense. Depois, não, agora tem que fazer um período de preparação, tem um problema no pubis e tal. E desde então, ele não consegue ter uma sequência em alto nível. É um problema para o Flamengo, porque ele é um jogador muito importante dentro do time, tecnicamente um dos melhores, mas ele não consegue nunca encontrar o seu melhor nível físico. E o Flamengo exige hoje um nível físico alto. Tendo a partir de agora uma maratona, é um problema para o Felipe Luiz. Vamos ver como é que vai ser. Sobre o Uruguai, né, Abel? O Bielsa convocou 38 jogadores. 38.
justamente porque tinha esse segundo jogo na Bolívia. Ele está avaliando quem é que está pronto para jogar na altitude de mais de 4.000 metros. Nossa Senhora. A Bolívia, Muita coisa. Porque a Bolívia é pegou pesado, né? Não é nem... Não é mais em La Paz. La Paz. Eles estão Não, jogando é em El Alto. Que já era difícil La Paz, hein, pro adversário. Onde o avião tem que subir para aterrissar. Alto que é o negócio lá. O Nicoletti estava destacando que os 3 não foram... Ficaram de fora até do banco de reserva do primeiro jogo do Uruguai contra a Argentina. Quem não ficou nem no banco tem mais chance de ir para o jogo contra a Bolívia. Né? Quais foram? Piquerez, Emiliano, é isso? E o Facundo Torres, Facundo é isso? Torres. Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres. Libera os caras logo, né? Mas se ele Como quiser libera? usar... Tem jogo. Os caras têm mais o que fazer. Não, mas o Nicoletti falou que podem não estar lá. Os Não, caras têm mais o que fazer. se não estiverem, serão liberados. Assim como foram liberados os do Flamengo, que não tem perfil para jogar na altitude, obviamente. Ganha tempo. São 2 jogadores com Ganharia, problemas né? físicos. Ano passado, o De La Cruz, depois que voltou da Copa América, não jogou mais praticamente no Flamengo. Tecnicamente são muito bons, só que não correspondem na exigência que o Flamengo tem hoje em dia. Tem uma outra coisa a favor também. Para todos os jogos, né? Eventualmente O corresponde. jogo da Bolívia com o Uruguai é à tarde, no nosso horário de Brasília. Você ganha umas horinhas aí, né? O do Brasil é à noite. Você está falando em relação ao Palmeiras, né? É. Os caras que vão, Sim, ganha umas horinhas. caso sejam utilizar. relacionados... Eles vão a esse mandar o Bolívia e avião lá para Uruguai. buscá-los lá em El Alto? Isso seria o ideal. Com certeza. Sai de lá direto para Mas São voltando Paulo. ao Flamengo, mesmo com esses problemas, tem muita gente ali, um elenco reforçado para o Felipe Luiz trabalhar e apresentar um bom desempenho, não, Mari? Sim. É internacional, né? De estreia de Campeonato Brasileiro. Aí depois tem o Tátira, depois tem, acho que se não me engano, o Vitória. Acho que o elenco tirando, né, o jogo do Internacional, que o ótimo trabalho do Roger Machado. Ainda assim, o Flamengo tem elenco, tem peças de reposição. Acho que o Felipe Luiz, ele, além da qualidade dos títulos, ele tem mostrado também esse potencial de precisar lidar e desloca o lateral da direita para fazer a lateral esquerda, no caso do Varela, quando ficou, né, sem as opções do lado esquerdo. Eu acho que o Flamengo ele oferece isso e o Felipe Luiz também oferece essa qualidade como treinador de se adaptar ao que o time tem para oferecer no momento ao Flamengo. Ao contrário do ano passado, que ano passado lembra o Flamengo do Tite, que tinha tomado só um gol no Brasileiro, a gente descobriu que aquilo não era parâmetro. No Carioca. No Carioca. Isso. Esse ano é um Flamengo mais consistente, que vem com o Felipe Luiz esse trabalho desde o ano passado, em que teve mostras em Copa do Brasil, últimos jogos do Brasileiro. Me parece um Flamengo para se colocar mais fé, que vai conquistar aquelas coisas maiores, porque esse é um time montado para ser campeão da Libertadores, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, os grandes títulos. Roberto até lembrou que o Flamengo não é campeão brasileiro desde 2020. Na verdade, eu diria que antes, porque em 20 foi bi. Campeão brasileiro, o Flamengo já não é há mais tempo, né? Desde 19. Assim, é claro que virar o rubro-negro. É claro que se a gente fala de Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, é o trio de meio-campistas titular na final do Campeonato Carioca. Não é que a gente está descartando esses 3 jogadores, principalmente o Gerson, né? No momento que o Gerson estava. Mas adaptações. O Felipe Luiz ele tem peças de muita qualidade para conseguir adaptar. A gente está vendo o professor Felipe Luiz aqui no nosso telão, aqui atrás do Eugênio. Aqui, ó. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre o outro professor agora. Ele está gritando para o Eugênio. O professor Dorival Júnior. Aquela perguntinha maldosa, o professor, mas você vai entender que não tem maldade, não. Se perder para a Argentina, ele tem risco de cair, o Dorival Júnior? Ainda não. Acho que ele ainda consegue se segurar. Ainda não. Mas aí... professor. Tem uma... Então dá uma olhada nessa imagem aí, professor. Ele quase caiu já, professor. Eu fui contra expor. Aí, ó. Eu fui contra expor o Dorival. Antes do jogo, quase caiu o Dorival. Você é contra os Pumas, ele está em todas as redes sociais. Pois é, mas eu fui Mundo contra, afora, já chegou na Nem o Argentina Morales também. sacanagem. contou, deu risada. Ainda bem que não caiu, né? Já pensou? Muita Dorival gente... Júnior é desfalque no jogo do Monumental. Não, o Dorival Júnior cai antes do jogo com a Argentina. Olha, a boa fase do Flamengo, essa que o Vene acabou de falar, né? Se dá também pelo importante trabalho do Felipe Luiz, que ele tem feito no time, né? Em pouco tempo, o técnico já conquistou 3 títulos e alcançou marcas muito expressivas na equipe. E o Flávio Vinicius, nosso grande repórter, preparou uma reportagem onde ele explica mais sobre esse desempenho do treinador. E na volta tem drone de Vene Casagrande sobre
Não fala agora. Na volta ele fala. Cadê? Um banho que já está virando rotina no Flamengo. Filipe Luís começa a se acostumar a ficar ali, no alto do pódio. O início da carreira de técnico não poderia ser mais vitorioso. Eu acho que tem um potencial muito grande, alguém experiente, como jogador do mundo, e que tem demonstrado seriedade. E demonstra que temos talvez um futuro técnico de seleção por aí. Essa taça da Copa do Brasil foi a primeira das 4 que o Filipe Luís já ajudou a trazer aqui para o Museu do Flamengo em menos de 6 meses no comando do time profissional. Ele foi campeão também da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara e, recentemente, do Campeonato Carioca. Conquistar títulos não é fácil. É muito trabalho. Você citou aí inúmeras conquistas, né? Inúmeras conquistas que tivemos. E o Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade de ter um elenco tão qualificado como para disputar títulos. A trajetória como treinador começou no início do ano passado na equipe Sub-17. Em junho, veio o primeiro título, o Carioca da categoria. Logo depois, subiu para o time Sub-20. Em 2 meses, conquistou a Copa Intercontinental. O bom desempenho na base acelerou o processo para chegar aos profissionais. Substituindo o Tite, levou logo a Copa do Brasil. Esse ano, mais 2 títulos e a confirmação de que está no caminho certo para ser um dos maiores técnicos da história do clube. Ele veio da base, ele conhece muitos jogadores, conhece muito o clube. Jogou, né? Sabe o que está nos bastidores, conhece muito bem o que está por trás aí de todo esse processo do futebol, que não é tão simples assim, né? O retrospecto do Filipe Luís nos profissionais é impressionante. Em 27 jogos oficiais, foram 19 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. Aproveitamento superior a 79%. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. E é isso. Temos um time que sabe o caminho, sabe como atacar, como defender. Alguém ainda tem dúvida de que o país ganhou um grande treinador? E a gente fala isso várias vezes, já falamos isso várias vezes aqui nesse programa. E você pode falar também, #SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá pelo Twitter, porque o Big Boss gosta do Twitter, tá? Ele não é o Elon Musk, não, mas ele adora esta plataforma tóxica. Tá aqui, @SBT Rio, assim você também segue a gente no Twitter. É lá que você pode aparecer também aqui, Lucas Pedrosa, aqueles mensagens que passa aqui, geralmente zoando Ou você. então um memezinho. Um memezinho, a gente pode ser tudo lá pelo Twitter, vai lá. Ah, eu não gosto, eu não tenho. Ah, mas faz pra conversar com a gente quer escutar você. Ô, Vene Casagrande, a gente fala muito dessa questão do Filipe Luís, e aí o Flávio Nick terminou a reportagem dele dizendo: o Brasil ganhou um grande treinador, e é verdade, né? É claro que ele tem uma faixa de partidas muito pequenas ainda está começando essa carreira no profissional, vamos dizer assim, mas já é muito competente, a gente já consegue ver muito as características, o brilho, e às vezes até a gente entende uma experiência que a gente não entende de onde sai, né? Mas talvez da sua carreira de jogador, e dele ter feito uma transição muito focada no que ele já projetava para o seu futuro. Enquanto jogador, ele já sabia que queria ser treinador e ele já estudava e ele já se informava, mesmo ainda sendo jogador de futebol, Vene Casagrande. Perfeito sua análise, não é por acaso que ele está conseguindo tanto sucesso nesse início de carreira como um treinador de um time profissional. Tanto é que já tem gente pedindo o Filipe Luís na seleção brasileira. Eu acho isso muito cedo, mas não concordo com esse tipo de opinião. E eu acho que esse sucesso dele no início é por causa disso. Foi um cara que se preparou muito bem nessa transição. E outra, ele não ficou muito tempo parado. Se a gente analisar o fim de carreira e depois o começo de trajetória do Filipe Luís como treinador, meses depois ele já estava assumindo o Sub-17 do Flamengo. E logo depois o Sub-20, e aí veio a oportunidade de treinar o time profissional do Flamengo, e ele tem dado muita conta do recado. Nesse baita VT preparado pelo Flávio Nick, eu concordo plenamente com uma declaração ali do Filipe Luís. É muito difícil hoje ganhar do Flamengo.
O Flamengo pode não fazer um grande jogo, mas isso não quer dizer que o adversário vai conseguir vencer o Flamengo dentro de campo. E eu vou pegar um jogo do Campeonato Carioca como exemplo. O Fla-Flu, pela Taça Guanabara ainda, que foi 0-0, o Flamengo jogou muito mal. Arrisco a dizer que foi o pior jogo do Flamengo no campeonato. Mas mesmo assim, o Flamengo foi quem mais chegou próximo de balançar a rede numa cabeçada do Cebolinha nos minutos finais do jogo. O Fluminense não foi o time que chegou mais perto de fazer o gol, pelo contrário. Então eu concordo com o Felipe Luiz e esse sucesso que ele está tendo na frente do Flamengo não é por acaso. É um cara que trabalha bastante, que estuda bastante, é um workaholic. Por exemplo, em dia de folga do elenco, o Felipe Luiz e o José Boto vão para o Ninho do Urubu para poder estudar adversário. Então isso aí não é por acaso. E eu acho que esse ano o torcedor rubro-negro ele tem que ficar muito feliz, muito motivado, porque eu acho que a tendência é que brigue por títulos. Vai conquistar? A gente não sabe. Isso aí só o tempo dirá. Mas, repito, tem tudo para dar certo dentro de campo. É claro aí que nesse sucesso do Felipe existe também um pedaço de um trabalho do Tite, o Lucas Pedrosa, que não deu match, vamos dizer, com o Flamengo, mas que com toda a competência do Tite levou o Flamengo até ali a perto da final da Copa do Brasil e por conta da conquista da Copa do Brasil feita pelo Felipe Luiz, ele também consegue disputar a Supercopa. Então a gente está falando aí de 4 títulos, né, que o Flamengo tem. 2 deles foram absolutamente do trabalho do Felipe Luiz e 2 têm um pouquinho, um respingo aí de trabalho de outros profissionais. Mas nada disso desfaz ou apaga ou borra a qualidade que a gente tanto destaca desse jovem treinador que, na minha opinião, já falei isso aqui algumas vezes, ele tem que ainda mostrar muita coisa porque ele está só começando, mas pelo que a gente já viu até aqui, ele vai se desenhar aí para ser o único hoje brasileiro trabalhando no Brasil com esse formato, com esse jeito de jogar tão intenso que a gente vê mais em treinadores importados, o Lucas Pedrosa? A carreira do Felipe Luiz ela foi feita a maior parte fora do Brasil, ele só veio para o Flamengo naquele momento onde o Flamengo também começou sua era vitoriosa e ele foi muito importante para isso, mas a bagagem dele é uma bagagem europeia, é um aprendizado europeu também. Lógico que tem um treinador que ele sempre cita, que inclusive é o espelho dele, que fez ele ajudou ele bastante também, que é o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus com conceitos da Europa, porque é um português que entende muito de futebol e conseguiu revolucionar o futebol brasileiro. Então o Felipe Luiz, com toda a inteligência, com o QI elevadíssimo que ele tem não só jogando, porque existe diferença, né? Uma coisa é você ser inteligente jogando, outra coisa é você conseguir entender o jogo. São coisas completamente diferentes e o Felipe Luiz consegue ter essas 2 características. Então ele pega um trabalho do Tite, que o Tite sofreu muito também, não só com alguns problemas dele, mas o Tite perdeu o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro em um determinado momento da temporada, que pra mim qualquer time do mundo que perca seu trio de ataque vai sofrer dificuldade. Mas o Felipe Luiz, mesmo com esses problemas, com os reforços que chegaram também, principalmente o Plata, que ele faz evoluir e tudo mais, o Wesley, então, que se tornou o jogador que a gente está vendo, que provavelmente vai ser titular amanhã contra a Argentina, é tudo mérito do Felipe Luiz. E o trabalho dele, todo o conhecimento, toda a inteligência, a bagagem como jogador, o estudo que ele conseguiu fazer mesmo antes de parar de jogar, junto a um elenco que é uma máquina do Flamengo, isso obviamente é complementar. E repito, nada tira o mérito do Felipe Luiz. Mas além disso tudo, ele conseguiu pegar uma equipe que talvez seja o melhor elenco da história do futebol brasileiro no século XXI. Eu não consigo lembrar de uma equipe do 1 ao 23 que tenha tanta capacidade técnica no futebol brasileiro no século XXI do que esse Flamengo. Cadê teu óculos? Eu esqueci lá dentro. Por favor, pode pegar os óculos. Pedrosa passa muita credibilidade, o Vene Casagrande, com aquele óculinho dele, entendeu? Então vai trazer os óculinhos do... Você tira pra maquiar? Já. Aí vem batido. Vai trazer. Ô, Vene Casagrande, fala comigo. Tem boletim médico em relação ao Flamengo, já até publicado pelo Flamengo, você também publicou. Qual é esse boletim? Olha, é um boletim bem grande, bem extenso, porque são vários jogadores, né? Ele atualizando a situação do Gerson, que vai se reapresentar hoje, a situação do De La Cruz, que ele não foi cortado, inclusive confirmando uma informação que a gente trouxe aí durante a semana. Ele não foi cortado por uma questão física, foi uma questão técnica. O treinador da seleção uruguaia preferiu não levá-lo para o jogo contra a Bolívia, por ser na altitude, uma opção técnica, não foi questão física, o que é bom, né, para o Flamengo. Sim. E ele se reapresenta hoje também junto com o Gerson. E o Arrascaeta, ele teve um problema físico, infelizmente, uma lesão constatada no exame da seleção uruguaia. Agora o Flamengo vai fazer seu próprio exame, mas a partir do momento que a seleção uruguaia consegue constatar um problema físico, uma lesão muscular, ou seja, mais uma lesão muscular em Arrascaeta, é algo que a gente vem debatendo aqui há muito tempo.
Até que ponto o Arrascaeta vai aguentar a forte temporada do futebol brasileiro? Estamos falando de um Flamengo que deve ter aí pelo menos 80 jogos no ano. Será que ele vai conseguir jogar pelo menos a metade em alto nível, não é apenas entrar em campo? O Arrascaeta é gênio, dentro de campo isso aí é indiscutível, gente. O Arrascaeta ele consegue fazer um lance, pronto, ele tira um coelho da cartola e pronto, decide um jogo. Só que fisicamente falando, a gente também precisa comentar e analisar. E o Arrascaeta ele não consegue fisicamente, não consegue dar conta do recado dentro de campo. E eu acho até que é um debate que a diretoria do Flamengo já deveria ter. Foi até um questionamento que eu fiz ao José Boto sobre um provável substituto ao Arrascaeta. Precisa já pensar nesse nome? Ou esse nome já está dentro do elenco? É algo que eles precisam discutir, porque de fato o Arrascaeta ele não vai dar conta do recado nessa longa temporada que o Flamengo terá pela frente. Ainda tem um Super Mundial no meio do ano. Então é uma lista bem extensa, quem quiser acompanhar está lá nas redes sociais. Já tem um tempo, o Lucas Pedrosa, que o Arrascaeta fisicamente não está 100%. Já que uns 2 anos, gente? 2 anos e meio? Pelo menos 2 anos. Desde a época do Dorival. Desde a época do Dorival. O Dorival mesmo, quando chegou, ele já tinha dado o recado. Ó, o Arrascaeta, ele vai entrar um jogo sim, a gente vai administrar, porque na ocasião ele já estava tendo problema físico. Isso foi em 2022, se eu não estiver enganado. Em 2022. Foi. Então, desde a época do Dorival, ele já vem enfrentando esse tipo de problema. Não foi 23, gente? 22. 22, porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e foi transmissão do SBT, a Libertadores. Só que o Dorival colocava time B e time A, né? Ele usava o time de Copas e usava o time no Campeonato Brasileiro. Porque já chegou, o brasileiro já estava meio que... Quase perdido. E só para finalizar, se a gente for parar e enxergar ali os problemas do Arrascaeta físico, são problemas sérios. Pubis não é um negócio simples, todo mundo sabe disso. Todo atleta, ou melhor, todo ex-atleta menciona isso. Problema no pubis é algo extremamente sério. Não, foi o Kaká teve problema sério no problema no pubis e sempre posterior da coxa, tal como foi agora com a seleção uruguaia. Então são problemas físicos constantes e sempre nos mesmos lugares. Ô, Vene Casagrande, Jorginho já foi embora. Foi embora no sábado, é isso? Ele foi embora no sábado e se reapresentou hoje ao Arsenal. O que ficou de bom na passagem dele? Ele viu o que é a Juliana Paz? Ele foi jantar com a Juliana Paz. Inclusive, bom gosto, porque eles foram num restaurante maravilhoso. Juliana Paz mandou bem. Fez bem a transição ali, pra conseguir convencer a esposa, né? É isso. Que, aliás, eu falei aqui que ela era espanhola, né? Que me falaram lá no Twitter, mas não, ela é... israelense. Não é irlandesa? Irlandesa, desculpa, irlandesa, né? Perdão. Ela é irlandesa, ela não é espanhola, não. A gente estava em dúvida aqui sobre a nacionalidade dela. Mas aí ela foi comer com a Juliana Paz. Que rolê aleatório, hein, Vene Casagrande? Não é aleatório, porque para contextualizar, a Juliana Paz, ela é casada com um empresário de futebol. O mesmo empresário, por exemplo, do Matheus Martins, do Everton Ribeiro, que é o Dudu Batista. E o Dudu Batista é um dos intermediários na negociação entre Jorginho e Flamengo, autorizado pelo próprio Jorginho. Então o Dudu Batista, ele é amigo pessoal do Jorginho. Sim. Ele é marido da Juliana Paz. Aí, ó. Essa é a foto, exatamente. Gente, a Juliana... Eu não consigo olhar para outra pessoa. O Lucas Pedrosa. Fala nisso, o quarteto é bonito. Meu Deus e foram no restaurante para... Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Pô, não pode. Tá ali já. Helena Horto, você já foi, Vene? Maravilhoso. Você já foi, Pedrosa? Nunca fui. Maravilhoso. Leva a Luana porque ela vai gostar. Se ela já te ama, ela vai te amar mais ainda. Eu não tenho cacife para isso não. Tem. Para de migué. É muito caro esse restaurante? Barato não é, Fernandinha. Entendi, perfeito. Final do mês, Vene. Tem que esperar virar. Barato, o nosso VR. Só vira daqui a 2 dias. Ô, Vene Casagrande, então eles foram conversar, né? Um resumo da Quem postou essa foto? O Dudu. O Dudu Batista, o próprio empresário que está intermediando. Resumo da ópera, tá? A passagem deles foi maravilhosa, a esposa gostou bastante do Rio de Janeiro, mas também é impossível você não gostar do Rio de Janeiro. O retorno que o Flamengo teve dos empresários é que, de fato, a vinda dela aqui ajudou bastante, porque se tinha um problema, agora não tem mais, porque a esposa topa fazer essa mudança de vida. Ou seja, se eu pudesse dizer aqui, a situação está muito bem encaminhada. Mas eu não posso cravar que ele vai ser jogador do Flamengo, porque seria uma irresponsabilidade da minha parte, porque ele ainda não assinou pré-contrato. O que só vai acontecer em abril, depois do dia 15 de abril. Foi isso que o Flamengo recebeu de informação. Do dia 15, Veneno? Porque no entendimento do Jorginho é quando começa a movimentação no mercado, não só do Jorginho, mas também dos empresários, quando começa a movimentação no mercado nessa reta final de temporada lá na Inglaterra. Então,
dificilmente o Jorginho não vai assinar com o Flamengo. Mas ainda não está assinado esse pré-contrato, pelo menos a informação que eu tenho. Muito bem, e olha, final de... Outro detalhe, fala, ele ficou também muito feliz com o calor, vou botar entre aspas, porque foi assim que o Flamengo recebeu, com o calor humano dos torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro, porque onde ele ia, praia, inclusive vários torcedores me mandavam foto dele a todo momento, obrigado a todos que mandavam lá pelo Instagram, praia e tal, ele falava, ele era parado pelos torcedores, vem pro Flamengo, então ele já estava muito feliz com a repercussão positiva nas redes sociais e agora ele pôde sentir esse calor humano no Rio de Janeiro. Muito bem, o RJ, hein, o Lucas Pedrosa, a gente é maneirinho, né, a gente é bacaninha, a gente é bonitinho, né, o nosso Rio de Janeiro é mais ou menos, uma coisa meio mais ou menos bonitinha, né? Pra quem vive em Londres, um naquele clima meio frio, gostosinho, né? Pegar o Rio de Janeiro é discrepante, assim, é covardia. Tô engarrafada. Aí eu olho pro lado, mó vistão. Foram pro arpoador, cara. Foram bater palma pro pôr do sol. Eles viveram um rio que é até utópico, né? Que é um rio completamente diferente do que é a realidade de forma geral. E eles vão ver isso, porque eles têm condições financeiras para isso, então o Rio é maravilhoso. Muito bem. Jorginho define prazo para dar resposta ao Flamengo. O Flamengo não esconde o desejo de contratar Jorginho, do Arsenal. Por conta da data FIFA, o volante resolveu apresentar o Rio de Janeiro à noiva, pensando nas negociações com o mais querido. Apesar disso, qualquer passo concreto em relação ao acerto do jogador com o Flamengo só vai acontecer após as quartas de final da Champions League. Isso porque o Arsenal enfrenta o Real Madrid nos dias 8 e 16 de abril. Com isso, o staff de Jorginho aguarda os jogos decisivos na Champions League para definir qualquer coisa a respeito do futuro do volante. Importante ressaltar que o Flamengo é tratado como prioridade pelos empresários do atleta. Contudo, a equipe de Jorginho monitora propostas de clubes da França, da Itália e também de times árabes. Apesar de estar aberto a ouvir outras ofertas, tanto o volante quanto o próprio staff priorizam o Flamengo, ainda mais depois dos dias de férias que o jogador passou no Rio de Janeiro. Vale destacar que o staff de Jorginho prepara um plano de carreira do jogador para apresentar aos clubes interessados. Com isso, no documento, um dos pontos citados será a base salarial do volante. Com o Flamengo, os valores serão abertos por meio do empresário Dudu Batista, da Brasil Futebol, que é o intermediário responsável pela negociação com o diretor de futebol do clube, José Boto. Até então, Flamengo e Jorginho não chegaram a um acordo em relação ao salário do atleta. Isso porque o volante deseja receber 12 milhões de euros, quase 75 milhões de reais, mas está disposto a ceder. Até o momento, o máximo que o mais querido ofereceu foram 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais, livres de impostos, o que custaria quase 13 milhões de euros, 80,8 milhões de reais. Não é novidade que o Flamengo sonha com a contratação de Jorginho para antes do Super Mundial de Clubes da FIFA. Neste ínterim, a janela especial para a competição abre no dia 2 de junho e fecha no dia 10. Internamente, o desejo do mais querido é ter Jorginho o quanto antes para que o jogador seja integrado ao elenco e esteja à disposição de Filipe Luís para o torneio intercontinental. Vale lembrar que Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. Sendo assim, o volante já poderia assinar pré-acordo com qualquer clube.